Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no canal da Engenharia Aplicada em Campo, a EAC Treinamentos, para mais um conteúdo. Hoje nós vamos falar de grandezas elétricas, tensão, corrente e resistência. Será que a gente resiste a esse vídeo? Eu acho que não. Já vai deixando o seu like aí, ativando o sininho de notificações e confirmando se você está inscrito. Bora pro conteúdo. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre grandezas elétricas. Gente, tem um vídeo também no grupo da AP Engenharia falando, que eu faço alguns experimentos lá e tudo mais. Vai lá, o canal do grupo da AP Engenharia é mais antigo que o da EAC, tem bastante conteúdo lá de projetos também, tá bom? E tem o canal dos Segredos da Manutenção, que é mais novo, e lá nós falamos sobre gestão da manutenção e gestão de projetos. Então não perca a oportunidade. São canais aí que trazem conteúdos para agregar na sua carreira profissional, tá? Pelo menos esse é o intuito nosso aqui, o intuito nosso é de propagar conhecimento, dividir o que a gente aprendeu em 20 anos aí trabalhando, estudando, a gente quer dividir isso com vocês, tá bom? Bom, tensão, corrente e resistência elétrica. O que a gente pode falar da tensão, tá, gente? Definimos tensão como a quantidade de energia potencial entre dois pontos em um circuito. Um ponto, tem mais carga que o outro. Essa diferença de carga entre dois pontos é chamada de tensão. É medida em volts, tá? Que tecnicamente é a diferença de energia potencial entre dois pontos, que fornecerá 1 joule de energia por coulomb de carga, tá? Que passa por ele. Complicou? Não entra em pânico não, gente. É assim, ó. Se isso não fizer sentido, tudo será explicado. A unidade volt recebeu o nome do físico Alessandro Volta, tá? Que inventou o que é considerado da primeira bateria química. A tensão é representada em equações e esquemas com a letra V, tá bom? Ao descrever a tensão, corrente e resistência, uma analogia comum é um tanque de água, tá? Nesta analogia, a carga é representada pela quantidade de água, a tensão representada pela pressão de água e a corrente é representada pelo fluxo de água. Portanto, essa analogia, lembre-se, água, a carga, tá? Pressão, tensão e o fluxo, a corrente, tá bom? Então, vamos lá para seguir esse pensamento aí. Lembre-se que o que acontece muito quando se fala DDP existe em várias áreas, tá? Então, o que é a pressão? É uma DDP. Se eu tenho uma diferença de potencial de pressão, tá? Dentro da minha torneira tem uma pressão lá de uma coluna d'água que vem da caixa d'água da sua casa. Se eu abrir essa torneira, que é uma válvula, a água flui do cano que está vindo da caixa para fora. Por quê? Porque eu tenho uma DDP, uma diferença de potencial de pressão. A pressão interna do tubo é maior que a pressão atmosférica, que é aqui onde nós estamos, certo? Por isso que a água flui de lá para cá. E isso acontece com a corrente elétrica. Se eu tenho uma diferença de potencial de tensão elétrica, eu tenho uma possibilidade de uma corrente elétrica. E qual que é a válvula? Se eu acender o interruptor, eu abro a válvula. Está aberto, seccionado. Se eu fechar o circuito e tiver tensão, tiver uma diferença de potencial, eu vou ter um fluxo ordenado de elétrons, uma corrente elétrica. Tá bom? Então, vamos lá. Considere um tanque de água a uma certa altura acima do solo, coluna d'água, tá? O fundo desse tanque há uma mangueira. Então, a pressão final da mangueira pode representar a tensão. A água do tanque representa a carga. Quanto mais a água no tanque, maior a carga. Mais pressão é medida no final da mangueira. Podemos pensar nesse tanque como uma bateria, tá? O que é uma bateria? Carga armazenada, não é? Água armazenada, tenho carga. Então, um local onde armazenamos uma certa quantidade de energia, tá? Uma energia, que energia que eu tenho ali? A energia potencial gravitacional, certo? O peso da água está acumulando uma energia potencial gravitacional. Olha aí. Então, se drenarmos nosso tanque uma certa quantidade, a pressão criada no final da mangueira diminui.
Podemos pensar nisso como quando uma lanterna, né, vai ficando mais fraca, as baterias ficam fracas, né, na verdade. Se a luz fica fraca, é porque a bateria está fraca. Há também a diminuição da quantidade de água que fluirá através da mangueira. Menos pressão significa menos água até que está fluindo, né? O que nos leva à corrente, tá, gente? Então, se eu tenho uma pressão, imagine que eu tenho uma água ali armazenada e eu tenho uma válvula. Então, eu tenho ali uma coluna d'água. Se eu abrir isso, a água flui. Então, a tensão é aquela pressão ali da coluna d'água. A tensão elétrica é aquela pressão. Quando eu abro a válvula, flui a água. Esse fluxo é a corrente. São os elétrons passando. Por quê? Porque eu tinha uma tensão, eu tinha uma DDP. Eu tinha uma diferença de potencial. A hora que eu bati e fechei o interruptor, entre dois pontos, eu fechei um interruptor, eu tinha diferença de potencial entre os dois pontos. Tem um fluxo ordenado de elétrons. Tá bom? Simples, simples, simples. Então, a corrente, tá? Podemos pensar na quantidade de água que flui através, né, da mangueira. Então, você pode ter ali, né, dois tanques, na verdade, comutando. Você pode ter um tubo menor e um tubo maior. Quanto maior o tubo, maior o fluxo de água. Quanto maior o cabo elétrico, maior a quantidade de elétrons que passa por ele, maior a quantidade de corrente, a intensidade de corrente elétrica. Tá legal? Então, ó, vamos lá. Agora, já vamos ver direto no... Vamos ver direto o que impacta essa corrente e essa tensão na resistência, tá bom? Ó, nos dois tanques de água com um tubo estreito e outro com um tubo largo, tá? Não podemos ajustar o volume através de um tubo estreito quanto um tubo mais largo na mesma pressão. Isso é resistência, gente. O tubo estreito resiste ao fluxo de água através dele, mesmo que a água esteja na mesma pressão do tanque com o tubo mais largo. Então, tanto a dimensão, tá? Quanto vamos dizer assim, o atrito que essa água bate ali na parede do tubo é a resistência, tá? A resistência, você mede, lembre-se, né? Tem o cálculo da resistência por resistividade do material. Então imagine que aqui eu tenho um alumínio, um cabo de alumínio, que é o tubo mais estreito, e eu tenho um cabo de cobre, que é o tubo mais largo, certo? Ou os dois sendo de cobre, de bitolas diferentes, um de bitola menor, outro de bitola maior, tá bom? Eu tenho a resistência variando de acordo com o diâmetro e também de acordo com o material que eu tenho ali, tá bom? Em termos elétricos, isso é representado por dois circuitos de tensões iguais em resistências diferentes. O circuito com maior resistência permitirá que menos carga flua, tá? Então vocês podem ver na imagem aí, ó, mais resistência, menos corrente, inversamente proporcional. Menos resistência, mais corrente. Mais resistência, menos corrente, tá? E aí, né, vem a tensão ali, né, que eu tenho a tensão, e aí acontece o efeito Joule, né? Tão conhecido efeito Joule que a gente já falou em alguns vídeos, que é a sobretemperatura aí nos cabos, tá? Em alguns casos, desculpa, em alguns casos ele é benéfico, nos aquecedores elétricos de níquel cromo e outros materiais, mas nos cabos condutores não é benéfico, tá legal? Então a resistência tem os dois lados da moeda. Bom, gente, falamos um pouquinho das grandezas elétricas aí, um pouco mais comum, né, de forma física e não tão abstrata como que acontece num cabo elétrico, que você está vendo ele ali, mas não vê os elétrons, não vê a resistência segurando esses elétrons e também não vê a tensão empurrando, tentando empurrar essa corrente elétrica por através dessa resistência. Tá legal? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Falamos das grandezas elétricas, fizemos uma comparação como, né, é muito virtual, é muito abstrato você ter essas grandezas, corrente, tensão, resistência. Nós comparamos aí com fluxos de água que, né, fisicamente aí
você consegue enxergar muito mais fácil. Tá legal? Então, se não fez a inscrição ainda, não perca essa oportunidade, hein? Já vá lá, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe o seu like aí. Um abraço, aguardo vocês aqui. Até a próxima.